Vamos lá, o Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar. Matar bebê, diante matar do civil, que foi, me parece um partido. diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá? Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Hamas. Não, veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, não. bebê guerra, só civil... Um condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, okay. eu acho que tem uma guerra. Mas vale matar. Genocídio, mas uma luta de colonização sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, que é o que Israel faz. Tô falando de Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas faz um isso? partido político que Mas é liberado fazer isso? Você acha o Hamas é um partido... Os fins justificam os meios? Não, eu tô perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série de perguntas. Então, eu tô falando, pode fazer os meios? Não. Os fins justificam os meios? Não. Então, tá? Agora eu posso apresentar a posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de enfrentamento ao que é o Estado genocida de Israel, tá? Isso já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do produto. Então vamos pra outra. Eu defendo a Palestina livre do rio ao mar. Eu também defendo a Palestina, acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que eu não defendo, mas que isso, Vilela, eu não defendo isso de forma alguma. Não, você falou que foi um ato político gerado por Israel. Não, eles não entraram pra matar soldados, eles não entraram soldado contra soldado. Eu vi um vídeo, tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu não, é só isso não que tenho acordo. Não tenho assim acordo como com o é Hamas. o absurdo que Israel faz, não é tenho só acordo isso. Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. Não é equivalente? Como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Eu estive lá, eu vi o que eu vi. E eu duvido que você veja esse filme, eu duvido e você não mude de opinião. Claro que não, ela tá Vilela, que é isso? Ela falou que foi. Que é isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que 7 de outubro foi o quê? Posso explicar minha posição? Repete, por favor. O que foi? Repete o que você falou. Por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro foi uma ação? é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Mas, gente, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de? lutar contra o Estado de Israel. Com o intuito de matar civis. Eles não foram lá Mas pra eu matar. não tenho acordo que você estupre, etc. Então era uma festa, numa rave e saiu atirando nas pessoas. Mas o Estado de Israel faz a mesma coisa há décadas. justifica o Não. Sangue de Jesus. Meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Portanto, vamos para outro assunto que isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou de falar, me desculpa. Ela não falou, gente. não Eu tô até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra começar. Não, é que ela tá falando isso. Pergunta pra Me desculpa, é o que ela tá... que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou 3 vezes. Não, eu não consegui explicar. Porque é um ato Vocês político. ficaram todos interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. Então você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra, vai. Fala. Vamos falar uma coisa aqui? Vamos falar, Não é contra, gente. Eu sou contra. Eu sou contra o que Israel faz. Evidente. Não, É só isso. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. colega aqui de É debate. que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Não precisa falar. É uma ação, por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que o Israel faz. Pronto. Eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue colocar Mas isso. eu posso falar? Eu posso falar? Pode, Ela não desde que vai você coloca contra ele os como ideais terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois Porque que é você que deixar isso eu falar não... também, tu Isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá?
Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa pro conflito que a gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns 2 anos. Território, uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Ucrânia. Mas só conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo... Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem que pegar em armas. Não é isso, mas você tem que pegar em armas pra defender a sua vida, porque você tá sendo atacado. Se eu estuprar Israel existe há décadas. Terminou? Não, mas só termina o pensamento. 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte, a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Porque, veja, o Estado de Israel é um Estado que leva adiante há décadas uma política de genocídio e de apartheid. Não. A gente parou por uma discussão. Foi pra outro lado. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter mais. Mas ela já respondeu a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô falando. Ela já respondeu, ela já usou o tempo dela. Agora é a nossa vez de falar. Por exemplo. Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas não é sobre isso que nós estamos falando, porque eu não tenho acordo nenhum com isso. Eu acho que o estupro é usado, inclusive, como tática de guerra, de submissão de povos. Eu não tenho acordo com isso. Mas quem faz isso é o povo de Israel. Agora é minha vez de falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar... Você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são 2 pesos e 2 medidas? É porque são 2 pesos e 2 medidas e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tem direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Vamos discutir com a pessoa. Quanto tempo falta pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a pergunta? Não, pergunta pra eles lá. Então, repete a pergunta e ela a continua de onde Palestina, foi. Não, é pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 por enquanto. É. Eu fui Tá, e pausando faltam quando 3. ela falava em cima. É. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente só isso. Mas eu você falei tá ouvindo isso. de mim, Não Vilela. falou. Não tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Resumir isso pensando que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi assentamentos ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, a gente não eu queria deixar bem claro, só isso. E eu acho importante deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados, o que está acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização... Porque não é escolher um lado, vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o outro tá todo errado. Contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da mãe em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento, inclusive, está na Palestina agora... Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina. Mas ele também. É brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer, é Kais Hussein, o conteúdo dele é muito bom, de Palestina. Ele vai voltar da Palestina, se quiser convidar ele pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá.
E ele explicou todo esse conflito, inclusive de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado extremista. Ele é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em cima das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem... você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então, eu acho que é importante focar nisso, sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Com que eles estão certeza. perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem um vídeo de um comediante palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e tudo mais. Israel tá indo pra Síria, tá tipo... O que me incomoda, e eu acho que eu deixei bem claro... Com isso, então, tá? mas o que me incomoda é o giro que ela fez e que muita gente faz pra falar. O que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado. É só isso. É só isso que eu perguntei. Errado. E aí você deu uma volta incrível com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Posso te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista. Pronto. Posso te explicar o porquê? Por favor. Posso explicar o porquê? Sim, ela falou. Falou, graças a Deus, estão melhorando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. E esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você falou claro aqui, que não, você defende uma Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, para encobrir... Pra qualquer Pra coisa. encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. E pra mim, realmente, assim, é que são 2 pesos e 2 medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora, recente... Não, só pra deixar claro. Nós temos uma reação só pra deixar claro. recente 2 pesos contra um e 2 medidas genocídio em há relação às décadas. mortes. Não tô falando Isso. em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e mesma medida, não 2 pesos e 2 medidas. Ah, eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. É isso. Gente, eu nesse inclusive ponto, tá? anotei aqui, ó. Não, só pra explicar a minha Claro. parte, pra você não entender errado. Eu coloquei aqui, ó, estupros como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante de ser abordado do ponto de vista de quem vai não é defender novo. as mulheres. Não é novo. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá Sim. e lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, à sua cultura. Jordânia... E eles não... O Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que o Hamas é quem aparece como a ponta de lança. Mas digo... Então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são o Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem discordamos seu disso, território. mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que isso é tão simples assim. Mas... Agora eu entendi teu ponto e eu acho que a Sardá também, quando ela começou, ela já foi direto no ponto, que é isso. Ó, vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz... Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo de acordo com o Hamas.